A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo, né? Amigos, amigas que estão assistindo aí a live. Antes de tudo, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos, visto que eu não sou muito de estar fazendo live como minha esposa, né? Que é bem desenrolada, bem desinibida, assim, para fazer essa live. Eu já sou mais um pouco retraído, irmãos. O negócio mais é na igreja, né? Mas ela me pediu para me fazer a live hoje, irmãos. E antes de tudo, eu já quero dizer aos irmãos que ela está um pouco enferma, está com o dente doendo. E como ela tem o compromisso de estar fazendo a live aqui com os irmãos, né, na segunda, na quarta e na sexta, então ela me pediu para mim deixar uma palavra para os nossos amigos e irmãos que estão aí acompanhando as lives. Quero agradecer a todos, né, desde já, que tem prestigiado, que tem dado este apoio, né, e também tem sido abençoado através, né, da palavra de Deus, através da irmã Diraneide, diaconisa Diraneide, né, irmãos? E é isso aí, amém? Eu quero pedir aos irmãos que estejam aí ligados, né, compartilhando a live, né, também recebendo aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, né? Eu quero, em rápido tempo, não vou demorar muito, mais ou menos aí uma meia hora, né? Esse é o meu plano, a não ser que Deus prolongue mais o tempo, né, irmãos? Porque Deus, Ele é quem manda, Deus, Ele é quem comanda, né? E nós estamos à disposição, estamos, né, para Deus nos direcionar, estamos no comando de Deus, amém? Então eu quero pedir para os irmãos, se tiver a sua Bíblia, ou se tiver com uma Bíblia aí, abrir no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, é um texto muito conhecido, né? É um texto muito pregado pelos irmãos, pelos pregadores, que fala a respeito do azeite que foi derramado na casa da viúva. O título diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E eu quero ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 7, que está escrito assim na palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Irmãos, eu quero também agradecer aos irmãos que têm acompanhado a live, né? Os irmãos ali do sítio dos Fernandes, os irmãos do Rio de Janeiro, o irmão Jairo, que tem dado um apoio maravilhoso,
né, para nós aqui na cidade de Buíque, tem lembrado da gente. Quero agradecer ao meu pastor, primeiro vice-presidente aqui, o pastor José Dias, e a missionária Betânia. Né? Quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor Rinaldo Dias. Amém. Né? Que Deus esteja abençoando a cada um em nome de Jesus Cristo. E queremos dizer que estamos aqui ao dispor, né, dos homens de Deus, para estarmos fazendo aquilo que o Senhor nos comanda, né, para fazer através dos homens de Deus, né? Nossa pastora também, pastora Simone, que Deus esteja abençoando a sua vida, né? E estou muito feliz por fazer parte desta família, deste ministério, porque eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer nesses últimos dias, e esse ministério será sacudido pela palavra de Deus, pela glória de Deus, e Deus tem muitas coisas para realizar. E eu faço parte desse projeto, né? Estou engajado nesse projeto para também desfrutar e compartilhar daquilo que Deus vai fazer, né, em nossas vidas através desse ministério. Então minha oração é essa, né, que as promessas de Deus venham se cumprir em nossas vidas. E eu creio que o nosso Deus já está trabalhando, né, para que isso aconteça, né, porque isso está no coração de Deus. E nós temos que fazer a nossa parte, né, que está orando, está na posição, né, como Deus quer, né? E creio eu que os irmãos também aí estão desejosos, esperando ver as promessas de Deus se cumprir. Então, creia, meu irmão, porque as promessas de Deus vai se cumprir, né, em nossas vidas e nesse ministério abençoado. Amém, irmãos? Então, irmãos, como eu já falei, né, irmã Diraneide está um pouco enferma, né, está com o dente doendo. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando por nós, né, estejam orando pela irmã Diraneide, pelas nossas vidas, porque também somos carentes das orações dos irmãos, né? Então tem muitos irmãos nos acompanhando neste momento. Leidiane Silva, amém. Eric Leandro, né? Amém. Nara Lúcia, lei da cidade de Arco Verde, irmã Nara, Deus esteja abençoando, né? Irmã Diraneide está dizendo, deixa Deus te usar. Eu sou assim mesmo, eu sou devagarinho, eu sou igual um carro a álcool, né? Eu começo devagarinho e vou pedindo para Deus ir derramando o azeite, derramando a unção, né? E a live é diferente da igreja, né? Na igreja a gente se sente mais à vontade. Eu pelo menos sou assim. Já a irmã Diraneide não tem isso não. Onde ela chegar, ela não falta palavras, né? Inclusive tem um diácono lá na igreja que disse que ela tomou água de chocalho, porque ela não para, né? Depois que ela engata a primeira, vai embora e não para mais. Não é verdade, irmão? Mas Deus usa cada um da sua forma. O importante é nós estarmos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? E cada um Deus usa de uma forma diferente. O importante é ser usado por Deus. Silene Santos, né? Deus abençoe. Missionária dos Anjos, de Arco Verde, glória a Deus. Saudade, Missionária dos Anjos. Irmã Diraneide está botando aqui, kkk, tá rindo, né, irmãos? Então é isso aí, irmãos. Então, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, né? Já são mais de 10 horas. E quando a irmã Diraneide me falou, eu pedi a Deus uma palavra, fui para o quarto orar um pouco, observar a palavra de Deus, né? Meditar na palavra de Deus. Irmã Josineide, paz do Senhor, pastor José de Buíque, paz do Senhor, amada irmã, você é uma bênção, irmã Josineide. Veja só, a Bíblia, irmão, relata a história de uma mulher, né? Cuja essa viúva, não fala o seu nome, mas diz que ela ficou viúva, né? Ou seja, né? E ela ficou só com os seus 2 filhos. A Bíblia relata que ela tinha 2 filhos.
Porém, irmãos, a mulher ali em Israel, naquela época, quando ficava sem o marido, ela sofria muito, porque ela não podia trabalhar, né? Por ser mulher, não podia trabalhar. Seus filhos, né, também não podia trabalhar e ficavam numa situação de dependência, né? Precisando de ajuda, né, de alguém para que assim o sustentasse, não é verdade? E com certeza ela estava passando uma provação, estava passando uma dificuldade muito grande, porque ela não tinha uma pessoa como provedor da sua casa para trazer o sustento, né, para a sua casa. E diz a Bíblia que, para piorar ainda a situação, ela tinha muitas dívidas para pagar. Porém, quando seu marido morreu, ficou algumas pendências, né? Ficou algumas dívidas para ser paga, né? E creio eu que os seus filhos era quem dava uma ajuda, era quem dava uma força para ela, mas mesmo assim não dava para o sustento, né, da casa, não dava para pagar as suas dívidas. E a situação foi cada vez piorando mais ainda. O credor, diz a Bíblia, que chegava à porta para cobrar a dívida, para cobrar o dinheiro, mas ela não tinha com que pagar. Quem já passou por uma situação assim sabe o quanto é difícil, o quanto é humilhante a pessoa saber que tem alguns compromissos, tem o desejo de arcar com aquele compromisso, mas não tem condições, né, de pagar, não tem condições de cumprir com o seu compromisso, e fica uma opressão muito grande. Eu passei por isso, né, estou ainda passando por isso. Quando Deus falou com a gente, para a gente fazer a obra de Deus, eu tinha comércio, vivia muito bem, né, graças a Deus tinha uma vida estável, tranquila, não devia a ninguém, tinha tudo o que eu queria, né? A gente gozava de muitas coisas, né? E tinha uma vida abençoada, falando financeiramente. E Deus falou com a gente para a gente fazer a obra de Deus, né? E disse que ia me colocar no meio dos pastores. Porém, foi uma coisa muito rápida. Aconteceu muito rápido, que Deus falou para mim que ia fechar as portas do meu comércio. E eu fiquei esperando, fiquei aguardando, não sabia como era que Deus ia fazer isso. E de repente, irmão, de um ano para o outro, as coisas começaram tudo a mudar. Foi acontecendo muitas coisas, e Deus foi falando. E por último, Deus falou mais forte ainda, e eu vi que não tinha para onde correr. Deus me cercou de todas as formas. Claro que eu nunca quis sair fora do plano de Deus. Em todo o tempo, eu sempre aceitei o plano que Deus tinha para a minha vida. E claro que com isso, Deus vendo isso, Deus começou a trabalhar, né? Eu deixei Deus trabalhar na minha vida. E Deus foi trabalhando até que as portas se fecharam mesmo, de verdade. Irmãos, e não foi fácil, viu? Não foi fácil, porque as coisas que a gente tinha conquistado, a gente viu começando tudo a ir embora. Um carro novo que eu tinha comprado, né, num valor até considerável, de 55 mil reais, eu vi embora. Meu comércio embora, e ficou algumas dívidas do comércio, irmãos, para pagar, e eu fiquei muito preocupado. Foi muito difícil. Teve uma noite que eu pensei que eu não ia suportar, e acordei na madrugada com uma dor de cabeça muito estranha, e os olhos doía muito, eu não conseguia fechar os olhos, e quando eu olhei no espelho, meus olhos estavam muito vermelhos. Era como que se tinha juntado sangue, e eu pensei comigo mesmo que estava morrendo
Não acordei minha esposa, dobrei meus joelhos, entreguei a minha vida diante de Deus e disse: estou pronto, Senhor, estou nas tuas mãos. E naquele momento eu orei bastante, depois me deitei e só vi, irmãos, o dia amanhecer. Acordei só no outro dia, quando eu fui olhar no espelho não tinha mais nada. A dor de cabeça tinha passado, os olhos não estavam mais doendo, não estava mais vermelho, né? E a gente fica sem entender muitas coisas, né, que Deus faz em nossa vida. E, irmãos, foi uma luta muito grande. As coisas estão melhorando mais, graças a Deus, mas tive que vender muitas coisas dentro da minha casa para se alimentar mesmo. Muita dificuldade, irmãos. Quis dar depressão na minha esposa e a gente sempre lutando, muitas coisas foram acontecendo. Tinha hora que batia um desespero muito grande, porque a gente via faltar as coisas dentro de casa, faltar alimento para as crianças, faltar o leite para o menino, né? Para o Deiso, que é o nosso caçula, o menino mais novo. E a gente não tinha onde comprar, nem fiado a gente podia comprar, porque não tinha onde comprar. Foi muito difícil, mas Deus sempre proveu, né? De alguma forma Deus sempre proveu, né? Mesmo sendo nos últimos instantes, nos últimos minutos, mas Deus sempre abriu uma porta e trazia uma providência, né, para nossas vidas. Não passei fome, mas passei muita necessidade, irmãos. Tinha dia que não tinha nem a mistura, né? Teve muitos dias da gente comer só o feijão e o arroz. Teve muitos dias da gente comer só pão com refrigerante. Foi muito difícil. Graças a Deus as coisas estão, para o que a gente passou, está bem melhor. Está bem melhor. A gente sempre tem comida, né, em casa. A comida não falta, graças a Deus. A mistura não falta, né? E Deus tem provido, Deus tem usado muitas pessoas até mesmo de outras cidades, né? Tem nos ajudado, tem mandado uma providência, e Deus tem trabalhado, e eu sou muito feliz, estou muito realizado, irmãos, no que Deus tem feito em nossa vida. Estamos fazendo a obra de Deus com muito amor, com muito carinho, muito feliz, muito alegre, né? Porque, irmãos, não tem coisa melhor do que a gente saber que a gente está trabalhando para o reino de Deus. Isso nos preenche, me preenche, e eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa feliz em todos os sentidos da minha vida, né? Posso dizer que eu sou completo, graças a Deus por isso. Então, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos é que, para dizer para os que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão aí na live, participando da live, estão nos ouvindo, é dizer para os irmãos que, irmãos, nós como servos de Deus, passamos por dificuldades, né? Passamos por momentos difíceis. Mas sempre quando nós estamos passando por um momento difícil, é porque Deus está querendo nos mostrar ou nos ensinar, né, alguma coisa da parte de Deus. E muitas vezes se faz necessário, irmãos, nós passar, né, esses momentos. Mas como eu já disse, nós passamos, nós não vamos continuar. Ainda que a dificuldade, ainda que a prova venha perdurar por alguns dias, por algum tempo, por alguns anos, irmãos, mas o certo é que não vai ser por toda a vida. Porque quando Deus nos ensina, quando Deus nos mostra o que Ele quer mostrar, depois Ele vai abrir as portas e vai nos abençoar, né? Assim como Ele fez na vida de Jó também. Diz a Bíblia que Jó passou uma dificuldade muito grande, foi muito difícil o que ele passou, mas lá no final do livro, ele diz que agora conhecia a Deus, né, de ver, não só de ouvir, mas agora ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia a Deus, ele via a Deus, ouvia a voz de Deus, não é verdade? Então Deus, ele tem muitas coisas para realizar em nossa vida, e podemos dizer até mesmo espiritualmente falando. E quando Deus tem algo para realizar em nossa vida, irmãos,
mesmo que seja financeiramente falando, mas primeiro Deus vai nos tratar espiritualmente. Deus vai nos tratar espiritualmente para que quando a bênção financeira chegar em nossas mãos, a gente não venha a perder o foco, né, principal, que é servir a Deus. Então Deus nos trata, né? E como diz a Bíblia também em Jeremias, que como o oleiro, né, ele trabalha ali para fazer o vaso, e muitas vezes o vaso se quebra, e o oleiro começa a refazer tudo de novo. A mesma coisa também Deus faz na nossa vida. Tem momentos na nossa vida que, espiritualmente falando, nós estamos quebrados, estamos rachados. E pela vontade permissiva de Deus, às vezes acontece que nós passamos algumas dificuldades muito desconfortáveis para que a gente venha se quebrantar, para que a gente venha se quebrar nas mãos de Deus, né? E Deus poder restaurar, Deus poder refazer o vaso novamente, para que este vaso venha a ser aproveitado, ou seja, venha a ser de grande proveito no reino de Deus. Então este é o trabalhar de Deus. Deus simplesmente não está interessado em nos dar bens materiais, mas em primeiro lugar Deus está interessado em nos capacitar, em nos transformar e nos encher do seu espírito, né, irmãos? Deus está interessado em nos fazer como Ele quer, para que nós possamos ser usados na obra de Deus. Amém? Então, irmãos, se você está passando alguma dificuldade, está passando algum momento indesejável, desconfortável, deixa eu te dizer uma coisa. Não entre em desespero, não. Conversa com Deus. Fala com Deus. Pergunta a Deus o que é que Ele está querendo de você. Onde é que você, vamos dizer assim, está precisando ser tratado, para Deus mostrar para você não sofrer mais ainda. Porque às vezes a gente fica relutando com Deus, como eu fiz, fica relutando com Deus, e o sofrimento vai aumentando mais ainda. Então é preciso nós conversarmos com Deus, é preciso nós falarmos com Deus, para que a gente possa entender o que é que Deus quer de nós. Amém? Amém, meu irmão? Então você que está aí me ouvindo neste momento, eu quero trazer esta palavra para você. Olha, a viúva ela estava passando uma grande necessidade, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo a necessidade que ela estava passando. Aí Deus agora envia o profeta Eliseu lá na casa dela. Tem gente que entra em desespero e começa a correr de um lado para o outro. Muitas vezes começa até sair de igreja em igreja, procurando um profeta, procurando alguém, né? Não é que é errado, não é que é pecado isso, irmãos. Mas veja, o importante é você entrar na vontade de Deus. Porque você entrando na vontade de Deus, o próprio Deus vai se encarregar de mandar alguém ao seu encontro. Mandar alguém na sua casa. Mandar alguém na rua, ou na escola, no seu trabalho. Aonde você estiver, Deus vai mandar alguém para falar com você. Se você entrar, né, no plano de Deus, no projeto de Deus. Eu, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, a minha primeira esposa me largou, porque eu fui servir a Deus e tinha acontecido muitos problemas, né? E eu comecei a buscar a Deus. Eu passei 90 dias, indo todos os dias de manhã para a igreja, buscando a Deus. E Deus enviava pessoas até de outras cidades para falar comigo, né? Para falar comigo. Deus foi me direcionando, Deus foi me direcionando, Deus foi me direcionando. E aquilo foi me fortalecendo, porque Deus foi me mostrando. Eu, né? Depois que eu aceitei Jesus, teve um processo muito grande na minha vida. Mas depois desse processo, Deus foi abrindo as portas. Deus foi abrindo as portas, Deus me deu um comércio, Deus me deu um prédio do comércio. Deus foi fazendo muitas coisas, irmão, sem eu ter nenhumas condições financeiras.
E Deus foi trabalhando de uma forma maravilhosa. Até que chegou o tempo que Deus falou que ia fechar. Depois de 6 anos, mais ou menos, no comércio, eu estava muito bem, cada vez mais crescendo, mas Deus falou que ia fechar porque Deus tinha algo, né, mais importante na obra de Deus, no reino de Deus, para fazer na minha vida. E o momento, né, passou. Aquele momento de desespero, aquele momento difícil, passou. Não é isso? Porque Deus foi cuidando de mim. Deus foi me direcionando. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus nunca vai nos dar uma prova que a gente não possa suportar. O que nós temos que fazer é pedir a direção de Deus. O problema é que muitas vezes pessoas não querem depender de Deus, não quer estar na disposição de Deus e começa a entrar em desespero. Aí o inimigo vem para se aproveitar da situação e começa a colocar um monte de dúvida na mente, das pessoas. E as pessoas muitas vezes começam até duvidar do que Deus pode fazer na sua vida. Não é isso? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque, irmãos, Deus sempre vai estar cuidando de nós. Deus falou para Moisés que nunca, ou seja, para Josué, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Nós temos que entender que Deus está cuidando de nós em todos os momentos das nossas vidas. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há momento para tudo. Talvez você esteja passando uma dificuldade hoje, mas se você entender qual o plano de Deus, qual o projeto de Deus, o que Deus quer da sua vida, pode ter certeza, irmãos, que isso aí vai passar logo, vai passar rápido. E Deus vai abrir as portas para você. Deus vai lhe abençoar. O milagre de Deus vai chegar. Deus vai mudar o cativeiro. E o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. O homem de Deus, Eliseu, foi na casa da viúva. A viúva começou a contar uma história para ele, dizendo que o credor estava na sua porta, ela não tinha com que pagar suas dívidas, os seus filhos tinham sido entregues nas mãos do credor, porque naquela época em Israel, quando uma pessoa não tinha condições de pagar as dívidas, então, aquela pessoa a qual você estava devendo as dívidas, ela ia e tomava os filhos para trabalhar de graça, para que assim fosse a dívida paga. Então ela ficou sozinha, ou seja, ela estava a ponto de ficar sozinha, melhor dizendo, estava a ponto de ficar sozinha, já tinha perdido seu marido e agora estava a ponto de perder os seus filhos, por quanto tempo eu não sei, até que suas dívidas fossem pagas, e sem nada em casa para comer. Mas a Bíblia diz que o marido daquela mulher era aluno ou discípulo do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que, a própria mulher diz que ele temia a Deus. Alguns historiadores dizem que o marido daquela mulher era Obadias. Obadias, soldado de Acabe, a qual escondeu 100 profetas de Deus em cavernas para que fossem livres da fúria de Jezabel, da ira de Jezabel, a qual estava querendo destruir os profetas, os homens de Deus. E Obadias escondeu esses homens em cavernas para que eles não fossem mortos por Jezabel. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, irmãos, quando nós servimos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós agradamos a Deus, ainda que a gente entre numa situação difícil, mas quando nós começar a orar, nós começar a clamar a Deus, Deus ele vai se levantar de alguma forma, vai mandar a providência, vai fazer o milagre acontecer em nossa casa, porque quem faz a vontade de Deus, irmãos, as orações dele são ouvidas no céu. Quem faz a vontade de Deus tem crédito no céu com Deus. E no momento oportuno, quando ele ora, quando ele clama, Deus ouve. Diz a Bíblia que o justo clama e Deus ouve.
E quando Deus ouve, ele responde e age ao nosso favor, e age ao nosso respeito para nos dar vitória. Então, quando nós nos esforçamos, quando nós fazemos por onde ser digno de receber as bênçãos de Deus, né? De receber as bênçãos de Deus, irmãos, logo nós vamos ser abençoados por Deus. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, não vai ser por toda a vida. É só por um curto tempo, é só por um tempo. Talvez 1 ano, 2 anos, não sei, 1 mês, 2, 3, 4 anos. Mas o certo é que vai passar. E lá na frente, nós vamos ser muito abençoados por Deus. Porque a Bíblia diz que quando aquela viúva, né, conversa com Eliseu, logo Eliseu já diz logo: entre para sua casa, vá orar, vá conversar com Deus. É como que ele está dizendo: vá conversar com Deus porque Deus vai lhe responder. Vá conversar com Deus porque Deus vai agir. Vá conversar com Deus porque Deus vai mandar providência. Você não tem crédito no céu? Seu esposo não era um homem que temia a Deus? Não era um homem que fazia a vontade de Deus? Não era um homem que defendia o reino de Deus? Então entre no seu quarto, vá orar, porque essa situação vai mudar. Essa situação não vai ficar assim, essa situação vai mudar, porque Deus vai mandar a providência. Aleluia. Irmãos, então nós temos que crer assim também. Nós precisamos acreditar assim também. Vamos procurar fazer a vontade de Deus, irmãos, porque quando nós clamar a Deus, quando nós orar a Deus, Deus ele vai se revelar para nós. Deus ele vai falar conosco, que vai nos direcionar. E nós vamos ser pessoas realizadas, não vamos ser pessoas frustradas. Não, não vamos. Não vamos. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a mão do Senhor para que Ele vos exalte. O problema é que muitas vezes nós não queremos nos humilhar. Não queremos depender de Deus. Nós queremos, irmãos, fazer com as nossas próprias forças, né? Com o nosso próprio intelecto, né? Para que nós venhamos se achar como um semideus, que nós fazemos, que nós podemos, que nós... Não, irmão. Não. Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos estar na vontade de Deus. Né? Precisamos dobrar os nossos joelhos no nosso quarto, na igreja. Né? Precisamos buscar a Deus. E quando nós estamos buscando a Deus, se nós temos crédito no céu com Deus, logo a Bíblia diz que Deus ouve. E quando Deus ouve, irmãos, aí não tem inferno, não tem dificuldade, não tem problema, não tem enfermidade. Se Deus ele quiser mandar, né, a bênção, a vitória, a prosperidade, né, a providência, Ele vai mandar e ninguém vai impedir. A Bíblia diz que os planos de Deus não são frustrados, né? Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas isso depende de mim e depende de você. Quando aquela viúva entrou no seu quarto, que começou a orar, que começou a clamar a Deus. Imagine você a cena, aquela mulher entrando no quarto e contando uma história para Deus, dizendo: Deus, na minha casa eu não tenho nada. Deus, o que eu tenho é um monte de dívida para pagar, Deus. E ainda, Deus, pessoas estão aí na minha porta querendo levar os meus filhos. O Senhor já levou o meu marido, Deus. Como é que eu vou ficar numa situação dessa, Deus? Né? E a Bíblia diz que o profeta fala com ela, para ela arrumar vasilhas. Né? E ela creu na palavra do homem de Deus. E logo ela arrumou muitas vasilhas, encheu a sua casa de vasilhas. Porque ela creu no que o homem de Deus falou. Irmãos, sabe de um segredo? Sabe de um segredo para
nós termos uma vida abençoada por Deus é acreditar nas promessas de Deus, é acreditar na palavra de Deus, é acreditar naquilo que Deus fala conosco através da palavra, através dos homens de Deus, né? Acreditar, né, que Deus tem um plano de vitória para a nossa vida. Precisamos estar acreditando, não podemos deixar de acreditar nisso. Não podemos deixar a dúvida tomar conta do nosso coração. Porque muitas vezes Deus está falando conosco e nós estamos levando uma vida costumeira, né? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Eu já li isso. E as coisas vão ficando tudo normalmente. Meu irmão Adriano, meu Deus, que saudade. Tentei falar com você hoje, mas não teve jeito, né? Deus abençoe, meu irmão. Então, nós vamos levando uma vida costumeira. Deus já falou comigo, né, sobre isso, Deus já falou comigo sobre aquilo, e a gente vai levando, né, a vida, achando que tudo está normal, né, e às vezes vamos nos acomodando, né, vamos fazendo amizade com a dificuldade, amizades com a prova, né, e daqui a pouco nós esquecemos até de orar, até de estar buscando a Deus, e muitas vezes deixamos de acreditar no que Deus é capaz de fazer por nós. Não é verdade? E aí fica difícil, né, de Deus operar. Fica difícil das coisas acontecer em nossa vida. Nós precisamos orar e pedir a Deus que Deus aumente mais a nossa fé. Precisamos orar e pedir mais intimidade com Deus para que nós possamos ter uma certeza em nossa vida que o nosso Deus, ele está no controle das coisas e que no tempo certo, no momento certo, Deus vai agir ao nosso respeito. Precisamos acreditar nisso, porque se nós não acreditarmos nisso, irmãos, nós não vamos agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que o milagre vai acontecer na sua casa? Como é que o milagre vai acontecer na sua família? Como é que o milagre vai acontecer no seu trabalho, na sua vida, se você não estiver mais acreditando, né, no que Deus é capaz de fazer pela sua vida? Não é verdade? Como é que o milagre vai acontecer se nós deixamos de praticar a palavra de Deus? Deixamos de fazer a vontade de Deus. Não, irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Temos que ser fiel a Deus, né? E quem é fiel a Deus, Deus nunca vai esquecer, né? No tempo de Deus, Deus vai fazer um reboliço, vai acontecer muitas coisas, né? Aonde muitas vezes nós não vamos nem entender o trabalhar de Deus, mas Deus, ele age no momento certo na nossa vida. Ele não vai esquecer de nós. O que nós fizer pelo reino de Deus, o que nós fizer pela obra de Deus, Deus, ele vai retribuir. Meu irmão Adriano está dizendo: a paz do Senhor, pastor Josué, que o Senhor abençoe você e sua família. Amém, meu irmão. Você também. Então, irmão, veja, aquela mulher, ela creu na palavra do profeta. O profeta disse: pega vasilhas emprestadas, e ela encheu a casa de vasilha e foi orar. O que é que Deus tem falado com você e você não tem acreditado? O que é que a palavra de Deus tem falado com você e você não tem colocado em prática? O que é que Deus tem direcionado você para fazer e você não tem feito? Muitas vezes por acomodismo, muitas vezes por falta de fé, muitas vezes por estar no costume de não fazer mesmo. O que é que Deus tem falado com você? Nesta noite, Deus está te dando uma palavra de despertamento. Nesta noite, Deus está querendo falar com você e lembrando que Deus, ele é o dono do milagre. Aleluia. Nós precisamos nos colocar na posição de servo de Deus. Precisamos nos colocar na posição de homens e mulheres de Deus, para que a nossa oração venha ser ouvida no céu. Glórias a Deus. Se nós nos colocar na posição de Deus,
se nós nos colocar na posição de homens e mulheres de Deus, não tem potestade, não tem principados que possa impedir da nossa oração chegar no céu diante do trono de Deus. Xanará, xanarás. Aleluia. Shondei candarabas. Oh glória. Ribiondo raiandash. Iribidi candarabas. Oh glória. Deus está falando com você nessa noite, irmãos. Não podemos, irmãos, estarmos dormindo. Não podemos estarmos acomodados, achando que Deus não pode mais ouvir as nossas orações e vivendo uma vida da forma que nós queremos, fazendo do jeito que nós achamos. Precisamos nos voltar para Deus, precisamos nos voltar para a palavra de Deus e entender que Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele continua operando milagres, fazendo prodígios e maravilhas para aquele que crê, para aquele que verdadeiramente acredita que Deus pode fazer milagres. Oh glória, aleluia, que nessa noite você possa se despertar. A mulher entrou no quarto quando começou a orar, quando começou a clamar a Deus, irmãos. A Bíblia diz que aquela botija dela, a botija que ela tinha na sua casa com um pouquinho de azeite, começou a jorrar azeite daquela botija. E ao jorrar azeite daquela botija, ela foi enchendo as outras vasilhas, foi enchendo as outras vasilhas, foi enchendo as outras vasilhas, foi enchendo todas as vasilhas da sua casa. Encheu completamente todas as vasilhas, né? E a sua botija também ficou cheia. Diz a Bíblia que quando ela encheu todas as vasilhas, o azeite parou de jorrar. Irmãos, o azeite que Deus derramou na casa daquela mulher deu para suprir todas as suas necessidades. Diz a Bíblia que ela pagou todas as suas dívidas e ainda deu para viver, né, com o resto, né, daquele azeite. Depois dela resolver todos os seus problemas, pagar todas as suas dívidas, aquele azeite deu para ela viver, né, durante, acredito que mais de 3 anos, ela, né, vivendo daquele azeite. Ou seja, as suas necessidades foram todas supridas. Oh, glória a Jesus. Como é que você está acreditando, meu irmão, minha irmã, meu irmão Adriano, né? Como é que você está acreditando, meu irmão? Faça a vontade de Deus. Faça o que Deus lhe orientar. Faça o que a palavra de Deus lhe orientar. Porque o milagre de Deus vai acontecer. O milagre de Deus vai chegar. Você que está ouvindo, né, aí do outro lado. Você que está assistindo aí essa live, né, creia que Deus é o dono do milagre. Precisamos acreditar nesses últimos dias, né, que Deus ainda é Deus de milagre, que faz coisas grandes acontecer em nossa vida. Precisamos nos dedicar mais para Deus, nos entregar mais para Deus, participar mais dos cultos, participar da oração, né, aplicar a palavra de Deus em nosso coração para nós sermos pessoas verdadeiramente felizes, pessoas alegres, pessoas realizadas. Porque quando nós aplicamos a palavra de Deus em nosso coração, irmãos, há uma transformação de dentro para fora e nós somos totalmente felizes. Então Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus tem um milagre para fazer na sua vida, na sua história, no seu casamento, na sua casa, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, né, no seu ministério.
Deus tem algo maravilhoso para você. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa se entregar para Deus. Você precisa fazer a vontade de Deus. Quando você fizer isso, você fizer a vontade de Deus, você vai desfrutar, né, de tudo o que Deus tem para a sua vida, do que Deus tem para as nossas vidas. Aquela mulher não tinha perspectiva nenhuma, né, de alegria, de prosperidade, de felicidade. A sua vida estava totalmente destruída. Não sei se você chegou a esse ponto, ou se algumas pessoas estão neste ponto. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Então, se nós crer, se nós fizermos a vontade de Deus, porque quem crê faz a vontade de Deus, se nós crer verdadeiramente e fizermos a vontade de Deus, nós vamos desfrutar do melhor de Deus aqui nesta terra. Vamos desfrutar de Deus, do melhor de Deus aqui nessa terra e também no céu, né? A Bíblia diz que nós vamos comer do melhor desta terra. Então creia, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Rosilane da Silva Moreira Oliveira. Pastor, peço um versículo para meu esposo que está completando o ano hoje. Amém. Irmã Rosilane, né? Vamos deixar um versículo para o seu esposo em nome de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, né? Eu quero agradecer a você, agradecer a Deus, né? E quero que você, como eu também, acredite, né? Confie que Deus está cuidando de cada um. Deus está conosco, né? Mas é preciso nós estarmos atentos, né? Para o que Deus tem conosco, né? Para nossas vidas. Amém? Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos. Não vou me prolongar muito, mas eu acredito que Deus tem falado com você, né? Amém, irmãos? Então, meu desejo é que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. A irmã Rosilaine está pedindo um versículo para o esposo dela. Eu quero deixar um versículo para ela aqui em Provérbios 15 e o 13, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Amém? Então que Deus esteja abençoando, esteja dando alegria, né, ao esposo da senhora, né, que o coração dele venha se encher de gozo e de alegria de Deus, né? Amém? Porque isso vai transbordar para todos aqueles que estão ao seu redor, né? Que Deus abençoe a vida dele grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer ao meu irmão Adriano em São Paulo, né? A sua esposa Isabel, né? Todos meus familiares ali, irmão Dudé, muita gente de Ezefa, né? Ao meu primo, pastor também Jeremias, né? Que tem falado comigo pelo Zap. Ele também é pastor ali na cidade, em uma igreja ali em São Paulo. Deus esteja abençoando o ministério dele e a vida dele em nome de Jesus. Pois é isso aí, meus irmãos, né? Então a palavra é essa, tá? Que Deus esteja abençoando a sua vida, né? Que Deus esteja provendo, que as necessidades sejam supridas no nome do Senhor Jesus Cristo, e que se você estiver passando por alguma dificuldade, mas continua crendo, tá? Continua confiando que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus vai abençoar grandemente a nossa vida. Precisamos crer no milagre de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos estar pedindo a Deus agora, para Deus estar indo, visitando cada irmão, né, no país inteiro, diante aí dessa greve que está acontecendo aí dos caminhoneiros, né, de muita gente que tem
se revoltado com a situação, como é que está o nosso país. E muitas pessoas estão sofrendo com isso, né? Muitas pessoas têm sido afetadas, né, por este caos que está em nosso país, irmãos. E só nos resta orar, né? Só nos resta pedir a Deus para Deus estender a mão e nos guardar, né? Nos abençoar, porque não tem sido fácil, né? Já temos sido também prejudicados até aqui na nossa cidade também. Tínhamos uma festa para ir ali em Sertânia, não vamos poder mais ir, né? Tinha um casamento marcado, alguns casamentos marcados para hoje, de alguns irmãos da nossa igreja também não aconteceu, né? Então, de certa forma, isso traz muita frustração. Mas vamos orar, porque a Bíblia diz que o justo clama e Deus os ouve, né? Então eu creio que Deus, Ele está a nos ouvir, né? E a Bíblia diz que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar, a Bíblia diz que Ele vai ouvir do céu e vai responder. Amém? Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo neste momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero, Senhor, orar por cada irmã, meu irmão Adriano, qual amo muito, Senhor, meu irmão também, José. Ó Deus, esteja, meu Deus, neste momento, abençoando, Deus, a todos, estendendo a sua mão sobre a minha família, minha esposa, meus filhos, meu pai, meu Deus, meus familiares, Senhor, minha sogra, minhas cunhadas, meus cunhados, a todos, Pai, aos irmãos da igreja, a qual nós fazemos parte ali, congregamos juntos, que tem sido uma bênção em nossas vidas. Ó Deus, também oro, Senhor, por todo, meu Pai, aqueles que estão enfrentando aí esta crise agora, meu Deus, Pai, em nosso país, Senhor. Eu oro pelo nosso país, Pai, pelo Brasil. Eu oro, meu Deus, pela vida de cada pastor, meu Deus, que tem, meu Deus, tido tanta dificuldade nesses últimos dias, enfrentado, Senhor, muitas dificuldades, Pai. Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor está com as suas mãos estendidas, meu Deus, para abençoar. Está com suas mãos estendidas para dar vitória, Senhor. Eu creio que o Senhor, meu Pai, tem nos guardado, que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado, Pai. Nós é que muitas vezes, Pai, não atentamos para o que o Senhor quer nos mostrar. Ó Deus eterno, eu te peço, meu Pai, por um avivamento, Deus, nas nossas igrejas. Eu te peço, meu Pai, por uma prosperidade espiritual em nossas igrejas. Eu te peço, meu Pai, a unção, ó meu Deus, capacitadora sobre a minha vida, sobre a vida dos teus servos, sobre a vida das tuas servas, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que esteja enchendo, meu Deus, o teu povo, Pai, com o teu Espírito Santo. Também eu te peço, meu Deus, que haja uma providência no lar, Senhor, no trabalho, na vida, Deus, de cada um, Pai, dos teus filhos. Uma providência financeira, Deus. O Senhor sabe da necessidade de cada um. E eu quero, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, repreender, Senhor, todo o mal que tem vindo contra as nossas vidas, contra as vidas dos teus filhos, contra a vida, meu Senhor, do teu povo, contra a igreja do Senhor. E todos os espíritos que têm perturbado muitas pessoas, que eles sejam repreendidos em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja gozo na vida de cada um dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, vai ao encontro neste momento destas pessoas que estão carentes, que estão necessitadas, Senhor, estão crendo no milagre do Senhor, meu Pai. Ó Deus, vai tocando através do teu Espírito Santo na vida de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos, Senhor, e vai dando vitória, Deus de milagre, Deus de providência, Deus que faz o impossível acontecer em nossas vidas.
Ó Deus, Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida de cada irmão que tem acompanhado a live, que tem participado, ó Deus. Pai, vai multiplicando, meu Deus. Pai, irmão Jairo, ali no Rio de Janeiro. Pai, os pastores, meu pastor presidente, vice-presidente, também, Senhor, aos nossos companheiros aqui do campo, Deus, esteja abençoando, meu Deus, a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, e das tuas filhas, Pai. E eu quero abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Pai, aqueles que se encontram enfermos, meu Deus, também, o Senhor pode curar, Senhor. Ó Deus, vai arrancando, meu Pai, a enfermidade, arrancando, meu Deus, esse mal, Deus. Seja a enfermidade física, seja a enfermidade emocional, seja a enfermidade espiritual, Senhor. O Senhor é o Deus da cura, é o Deus do milagre. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, tá? Quero me despedir dos irmãos, dizendo que não estou sempre nas lives, irmãos, porque irmã Diraneide é quem é expert, né, nesse negócio aqui, tá? De estar fazendo essas lives, tá certo? Mas não vamos dizer assim, porque eu não gosto de deixar uma palavra para os irmãos, não é isso, é porque eu deixo mais com ela, tá? Ela sempre me impede, mas quando ela começa a falar, já sabe, né? Aí vai muito tempo, não é isso? Então eu deixo para ela ficar bem à vontade, tá certo? Então que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, e até a próxima. Querendo Deus, estaremos aqui novamente também, trazendo uma palavra que Deus colocar em nosso coração para todos os irmãos. Deus abençoe a todos, um abraço, né, fraternal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.